Pessoal, é o seguinte, para quem já me conhece, me acompanha aqui há um tempo, sabe que eu opero day trade e eu tenho meu operacional focado em mini dólar. Todo o meu operacional, os setups que eu desenvolvi e utilizo hoje, foram todos desenvolvidos em cima do dólar. E aí, tem muita gente que me pergunta, tá, por que você só com 19 anos já busca especialização em um único ativo e por que o dólar? Primeiro, eu acho que a minha relação com o mercado financeiro é antiga. Eu cresci acompanhando meu pai operar e aos meus 17 anos eu decidi seguir por esse mesmo caminho também. E na época que eu tomei essa decisão, meu pai já tinha passado por diversos tipos de modelos operacionais, tinha acompanhado diferentes ativos, testado diferentes abordagens, enfim, ele já tinha mais histórico e muito mais experiência do que eu em diferentes ativos. E quando eu decidi começar a operar, a ingressar nesse meio, eu comecei acompanhando ele na fase que ele estava então, que era operando day trade e swing trade, dólar e índice. Esse foi o primeiro contato operacional prático que eu tive. E o que aconteceu? Com o tempo de mercado, eu percebi que a minha abordagem era mais técnica. Então, o dólar se encaixava melhor, porque eu acho ele um ativo mais independente. Eu conseguia analisar melhor o comportamento gráfico do dólar, eu entrava mais segura e mais confiante nas operações que eu realizava nesse ativo do que quando eu abria posição no índice, por exemplo. Foi a partir daqui que eu comecei a me aprofundar e descobrir as vantagens que eu teria me especializando em um único ativo. Até porque eu estou falando de um dos ativos de maior liquidez na bolsa hoje, né? Juntamente com o índice, inclusive. De forma resumida e com uma linguagem mais técnica, meu operacional foi construído em cima do dólar e foi o ativo que eu me identifiquei devido aos indicadores que eu utilizo para executar ou não uma operação. Aí entra aquela outra questão: por que buscar especialização em um ativo? Eu conheço diversos traders, talvez a maioria, que operam diversos ativos, que desenvolvem setups para diferentes ativos. E isso tem suas vantagens também, porque te abre mais opções quanto ao cenário ideal que deve se encaixar no seu operacional. Então por que focar no dólar? Eu particularmente gosto da ideia de buscar especialização em um ativo, entender o comportamento dele e conseguir ler melhor os cenários que esse ativo desenvolve. Como eu já disse, eu escolhi o dólar por identificação. Vou dar um exemplo prático. Suponha que você esteja precisando de um advogado tributarista e você tem duas opções. Você pode escolher um advogado que é especialista nessa área ou escolher um que atua em 5 áreas diferentes, sendo uma delas a tributária. Especialização, ela é sinônimo de credibilidade, e não só no mercado financeiro, mas em qualquer profissão. Pode haver exceções? Sim, tem momentos em que o índice, por exemplo, mostra um cenário favorável para o meu operacional e eu executo a operação. Você pode fazer 2 ou 3 operações no mês em um ativo paralelo ao seu principal. Isso só não pode tirar o seu foco do ativo que você busca ser a sua especialidade. O fato é, independentemente do seu método operacional ou do ativo que você opera, especialização é sinônimo de credibilidade. E esse foi um dos principais motivos do porquê eu decidi buscar entender a fundo o comportamento de um único ativo. E a forma de você colher os frutos dessa decisão vem na confiança de entrar com a mão mais pesada nas suas operações, de você ler de maneira mais clara determinados cenários e, como consequência, um excelente saldo financeiro nas suas operações. Então, diante desse cenário que eu desenhei aqui, falando sobre a importância de você buscar especialização em um ativo e de definir o seu tipo de abordagem para direcionar suas operações, você possui 2 caminhos para seguir na sua vida como trader. O primeiro é desenvolver os setups, estudar probabilidade, criar o seu gerenciamento de risco e pôr à prova tudo isso para ver se o seu método operacional possui expectativa positiva ou não. Esse é um processo que pode levar 4 ou 5 anos de execuções e testes para finalmente te trazer um retorno financeiro. O segundo envolve você procurar um mentor no qual você se identifique a partir do operacional e que te ingresse nesse meio com uma bagagem muito maior,
alguém que já passou anos desenvolvendo um método que possui expectativa positiva e pode fazer com que o seu retorno financeiro aconteça de forma bem mais rápida.